Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja bendito, bendita, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus por você estar assistindo. Você está aí assistindo no YouTube, em algum site, no seu celular. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida. E eu peço a Deus a todo instante que através da mensagem desta programação passe também a bênção e a sabedoria de Deus. Amém? Um abraço em todos vocês, de perto, de longe. Jesus vos abençoe, vos guie e ilumine o vosso caminho. E em tudo você seja bendito, bendita em nome de Jesus. Amém? Então, vamos falar sobre relacionamentos. Existem alguns vídeos meus sobre relacionamento que visa melhorar, libertar a pessoa de vícios comportamentais que destroem, que perturbam, que impossibilitam a pessoa de chegar aonde ela quer chegar. Em um desses vícios, nós podemos ver que é justamente aquela pessoa que aprendeu, é instintivo, vem de mãe, vem de pai, vem da própria carne, em termos de informação genética, que só honra os que não honram ele e só ama os que não amam ele ou ela. A Bíblia diz assim: a quem honra, honra. A Bíblia nos manda honrar, dar honra a quem tem honra. Em várias partes dela, ela diz isso. E isso mostra que nós devemos amar todo mundo, amar até os nossos inimigos. Mas em questão de honra, devemos honrar a quem nos honra. Ou seja, tem pessoas que eles não honram a quem honra eles. Vai honrar outra pessoa. Isso acontece muito, muito mesmo, e eu tenho certeza, se você puxar pela mente, você vai ver muitos casos que estão à sua volta que aconteceu isso. Ou seja, uma pessoa ajuda a outra há muitos anos, aí sai de perto dela na paz, e chega outra que não dá na mínima, e então essa que foi ajudada começa a honrar essa outra pessoa e não honrou aquela que ajudou. Isso acontece em qualquer relacionamento, seja a base de amor, amizade, finanças, compromisso financeiro profissional. Ou seja, existem pessoas que alimentam um comportamento errado e começa a dar honra a quem não liga para ela. Você tem que dar honra a quem de fato e de direito te dá alguma honra. Isso acontece no amor, naquela síndrome da mulher que ama sozinha, que é aquela mulher, aquele homem que ama e a pessoa que ela ama não ama ela, não liga para ela, acha ela feia. Se ela der um espirro, ela diz: tá vendo? Deu um espirro, como é que pode a pessoa empurrar tal? Né? E qualquer coisa que a pessoa fizer, ela vai apontar, vai criticar, porque ela não está nem aí para você. Então como é que você vai honrar esta pessoa com seu amor, com a sua dedicação, se ela não dá a mínima para você? Bem, o objetivo desta palestra minha é melhorar a sua vida. O nosso ministério é um ministério de libertação. E a grande libertação que nós temos que ter é do nosso comportamento, que às vezes se torna um comportamento errôneo e leva as pessoas para o mal. O fato de alguém não querer você, não gostar de você, é o suficiente para você não querer ela. Mas existe uma força genética em algumas pessoas que é assim. Eu já tratei de vários casos.
A pessoa ama o homem. Eu amo o homem, chora, desespera, cai no chão, tal. Em muitos casos eu intervi, entrei, fui lá, conversei com ele, conversei com ela. E ele, não gosto dela, não quero saber dela, não sei o que lá. E ela se perdendo, querendo se matar. Aí a gente orou, jejuou, fez voto, fez mistério, tal. O relacionamento se equilibrou e depois o homem começou a amar profundamente esta mulher. Quando o homem estava amando profundamente essa mulher e falando até em casar, porque eles eram juntos há muitos anos, então ele liga para mim, pastor, eu estou pensando até em casar com ela. Quando ela soube, percebeu que ele estava amando ela e que queria até casar e ter filhos com ela, ela abusou dele, meteu-lhe o chifre e não quero, sair da minha casa, suma e tal. Aí começou ele a chorar, um balaio de gato, né? Os nossos relacionamentos não tem nada que assuste, nós somos humanos e pode acontecer isso com qualquer um, né? Então ele começou a chorar, a andar atrás dela, por favor, pastor, por favor. E eu ia lá e falava com ela, ela disse, não, pastor, já estou com outro. Ele não sabia, né? Já estou com outro, já estou com um boizinho, ó, tal, boizinho tal, e o boizinho tal. Eu digo, mas esse boizinho não quer casar com você não, ele quer só conversar você. E esse homem andou atrás dessa mulher tanto, até que chegou para mim, eu disse, rapaz, eu vou orar e Deus vai preparar uma mulher bem bonita para você, bem legal para você. E eu orei e Deus preparou uma mulher bem legal para ele, uma galega dos olhos azuis, coisa de cinema. E essa mulher fixou nele, ele fixou nela e começaram a namorar. Eu disse, olha, namora calado, não precisa estar bafafá. Mas quando esta mulher, que não queria mais o homem, percebeu que ele já estava fora da vida dela e que já estava gostando de outra, aí ela enlouqueceu de novo atrás dele. Aí ela ameaçou matar a namorada dele, ameaçou matar ele, ameaçou se matar. Eu cheguei para ela e disse, irmã, você não queria mais ele de jeito nenhum. Ela disse, mas eu amo esse homem. Eu amo, pastor. E eu sou capaz de matá-lo ou matá-la se eu pegar os dois e tal. Eu fiquei, meu Deus do céu, durma-se com um barulho desse. Não entendi, foi nada. Em tese, né? Porque nós sabemos que isso tem espíritos no meio que não quer deixar ela ser feliz no amor de jeito nenhum. Então tem hora que o espírito aperta, tem hora que o espírito afrouxa, tem hora que o espírito coloca sentimento, tem hora que ele tira. E no caso também um comportamento, que ela é capaz de amar o homem, só que esse homem não pode amar ela. Se o homem amar ela, ela desiste dele. Quantos casos tem no mundo desse jeito? Então nós temos que dar honra aos que têm honra. Se alguém foi para a guerra com você, esse alguém merece a glória. Quando você estiver desfilando no desfile de glória, você tem que estar com esse alguém. Pastor, mas é um abestalhado. Mas pode ser um idiota, mas ele não foi para a guerra com você? Ele não te ajudou? Ela também não te ajudou? Então ela merece a honra, porque ela te deu honra. Ele te deu honra. Estava lá a briga danada e ele no meio, ele não te abandonou. Não, eu quero essa aqui, que não fez nada por mim, mas eu quero. Então, nós temos que aprender a dar honra a quem tem honra. Isso acontece muito dentro de igreja também. Às vezes uma irmãzinha trabalha tanto, o pastor não liga, não dá honra, né? Às vezes o pastor trabalha tanto e a igreja não dá honra. O pastor trabalhou tantos e tantos anos para aquela igreja, se matou, trabalhou, aí o pastor faz, aí o pastor espirrou, vamos tirar ele da... Tira como se fosse um cachorro sem dono, um cachorro sarnento. Que pena que isso acontece muito no nosso meio. Poxa, o pastor passou 30 anos na frente da igreja, custa tratar ele com honra. Se ele errou, vamos ver qual é o erro, vamos consertar. A Bíblia diz que não existe um justo sequer que fazendo o bem não peque. Então vamos ver, existe muita incoerência e o diabo usa a burrice, usa a incoerência para destruir as pessoas. Às vezes a sua mulher, que está lá na cozinha, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque de lavar roupa, você tem que dar honra para ele, para ela.
Porra, mas pastor, a bichinha, coitadinha, tá meio acabadinha, tá de tanto trabalhar para você e para seus filhos. Não, eu vou querer sair com aquela bichinha ali. Eita, aquela bichinha ali eu vou levar ela pro melhor hotel, melhor... Tá errado. Tá errado. Além de ser pecado, tá errado. Você tá honrando uma mulher que nunca te honrou. Quantas vezes a mulher comeu só ovo para economizar, para pagar um aluguel, para pagar uma conta? Você pensa que essa novinha vai economizar? Ela vai te lascar. Ela vai querer que você pague tudo. E pague do bom e do melhor. Então, dá honra a quem tem honra. Dá a César o que é de César. E dá a Deus o que é de Deus. O que acontece é que muita gente não sabe honrar. E às vezes vai para a internet só criticar os outros. Tem gente que só vive criticando. Meu Deus do céu. Não faz nada. Nada que seja aprazível. Só sabe criticar e mostrar erro como se ele ou ela fosse perfeito. Perfeito é só Deus. Temos que corrigir os nossos comportamentos. Se você for assim, eu não estou te criticando. Eu estou te alertando. Muda. Quando nós convivemos com uma pessoa, nós descobrimos os erros dessa pessoa. Mas nem por isso essa pessoa diminui o valor para conosco ou para com Deus. Pastor, a mulher do vizinho nunca fez isso. Porque também você nunca viveu com a mulher do vizinho. A mulher do vizinho nunca soltou um arroto na frente do vizinho. Quem sabe? Você sabe? Então, nós temos que saber conviver com os defeitos. Até quando e até onde você pode aguentar o teu próximo? A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros no amor de Cristo. Temos que suportar, que às vezes a gente não consegue suportar nem a gente mesmo. E tem alguns doentes. Quantos casos na internet ou na justiça a gente vê? O cara matou outro porque estava fazendo um barulho com som. Aqui em Campina Grande o cara matou outro porque colocou o lixo próximo da calçada dele. Próximo. Ele foi lá e matou. Já houve casos da mulher andando em cima da laje, no apartamento, e o cara vai lá e mata a família toda só por causa do barulho da laje. Então até onde nós podemos suportar uns aos outros? Na igreja, eu já vi cada coisa. Pastores que não honram seus obreiros, tratam os obreiros como uns animais. Já vi e já convivi, já ouvi pastores, bispos que confundem autoridade com prepotência. Autoridade é uma coisa, prepotência é outra. Arrogância, eu sou bispo, sou pastor. Aí começa a pisar nos obreiros, começa a pisar nos outros pastores, começa a pisar, porque eu sou autoridade. Não, você é ignorante, não é autoridade. Autoridade é uma coisa, a ignorância é outra. Você pode ter seu jeito. Tem gente que tem um jeito mais antigo, mas sem humilhar, sem pisar, né? Pastores não podem fazer isso. Não, eu posso, porque eu sou o pastor daqui. Não, calma. Né? Você tem que honrar as pessoas que te honram. Por exemplo, eu tenho que honrar você que está me assistindo. Você está aí há tantos minutos me assistindo. Gosta de mim. Tem que honrar o pessoal do Livro da Bênção, que está ali, que manda sua cartinha. Eu tenho que honrar quem me pede oração pelo telefone, quem me busca uma orientação. Porque esse pessoal está me honrando com a presença deles. Então você tem que honrar a igreja. Porque a igreja, o cara sai de casa, vai para o culto, fica lá 2 horas assistindo o culto para te ouvir, para ouvir uma orientação, e não ouvir desabafos, coices, murros, desabafos particulares. Então nós temos que corrigir, né? Temos que corrigir o nosso comportamento. Como igreja também, do mesmo jeito. Tem igreja que humilha muito os pastores, porque dá um salário mínimo para o pastor, porque tem um irmão rico na igreja, pensa que o pastor é dele, e nisso aí ele humilha, ele exige demais do pastor,
E eu já vi pastor morrendo no púlpito, de coração, porque a igreja estava brigando. Um lado dizia que calça comprida era pecado, o outro dizia que não era. Ele já tinha problema, então desabou no próprio púlpito. Então, isso deve ser corrigido e melhorado, né? Se alguém te deu a mão, dê a mão para ele também. Como nós, às vezes, somos ingratos. O brasileiro, às vezes, é meio ingrato. Porque alguém ajuda você e depois você se dane. Foi Deus que me ajudou, não foi fulano não. Mas Deus não usou fulano, então dá honra a quem tem honra, né? Questão de autoridade, temos que respeitar as autoridades. O presbítero tem que respeitar o pastor, o diácono tem que respeitar o presbítero. E a Bíblia diz assim, um respeitando o outro como se esse fosse superior a ele. Olha só, está na Bíblia. Então, na corrigida dos nossos comportamentos, tem essa parte aí. Essa parte da pessoa que honra outra pessoa e não quem honra ele. Que gosta de outras pessoas que não gostam dele, e quem gosta dele despreza, né? Como aquela música, quem eu quero não me quer, quem me quer mandei embora. É a música de Roedeira. Então ele queria quem não queria ele, e quem queria ele mandou embora. Coitado, ficou só. Analise. A Bíblia diz assim: julgue-se o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Analise você mesmo. Se o seu comportamento está correto perante Deus, ou se merece algumas correções. Eu não estou dizendo que você, ou quem quer que seja, está errado, não. Cada um é dono de si e administra a sua vida. Não estou dizendo que há muito que nós melhorarmos. Há muito o que nós melhorarmos. Jesus nunca abandonou ninguém. Até Judas, que o traiu, a primeira palavra que Jesus falou foi: diga aos discípulos e a Pedro, aliás, Pedro, né, não Judas. Eu acredito que Judas, até Jesus, deve ter feito alguma coisa que a Bíblia não fala. Mas Pedro, a primeira coisa que Jesus fez ao ressuscitar, disse: diga aos discípulos e a Pedro. Por que ele destacou Pedro? Porque Pedro estava sofrendo. Pedro tinha negado Jesus. Mas Jesus sabia que Pedro passou 3 anos com ele, escondido nos montes, nos desertos. E Deus, Jesus, que é Deus, não ia abandonar ele por causa de um erro. Então ele disse: diga aos discípulos e a Pedro que eu vou para Jerusalém dentro de vós, tal. Será que você está honrando as pessoas que estão honrando você? Eu pergunto isso para mim mesmo, né? Eu me sinto muito honrado quando alguém vem a Paraíba me ver. Me sinto muito honrado quando eu recebo um presente via Sedex, uma carta. E eu tenho que honrar essas pessoas, tenho que honrar os meus pastores que foram antes de mim, aqueles que são líderes. Eu tenho que honrar minha esposa, eu tenho que honrar minha casa. Você tem coragem de passar um final de semana com sua esposa e gastar dinheiro com ela? Se não tem, tenha. Invista no relacionamento de vocês. Invista no relacionamento conjugal. Vá para um hotel, um motel, vá para uma casa de campo. Passeie, leva os guri também, não tem problema não. Honrar os que te honram. Agora no Evangelho, eu vou dizer para você, principalmente os crentes, tem que mudar muito. Porque às vezes é uma bagunça danada. É um querendo tomar a igreja do outro, um acusando o outro. E honra aos que te honram não existe às vezes, por interesses de querer ser mais santo. Eu sou mais santo do que o pastor que me colocou. Eu sou mais santo. Ele, né, ele tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Como nós somos advogados da gente mesmo e juiz dos outros, né? Então, se alguém te honrou, honre este alguém também. Davi, com todos os defeitos de Davi se auto-salvou através das suas atitudes.
Duas atitudes de Davi pouparam a vida de Davi. Duas. Né? Uma foi com Mefibosete, que ele prometeu abençoar a casa de Saul, e só tinha um aleijadozinho dos pés. E naquela época era proibido entrar um homem com deficiência dentro do reinado, não era bem recebido. E então Davi fez a questão de receber Mefibosete e mandar buscar ele de longe para poder honrá-lo. Também a questão de Davi não querer matar Saul, mesmo Saul querendo matar Davi. Saul queria matar Davi e jogou até uma lança, e quando Davi fachou a cabeça, a lança passou. Era um motivo suficiente para Davi pegar esse cara e matar. Se Davi matou um gigante, quanto mais esse cara. Mas Davi sabia que ele era um rei ungido, ungido por Deus, pelos sacerdotes. E ele disse: ai de mim tocar no ungido de Deus. Aí os caras começaram a dizer: ah, Davi, você é um covarde, Davi tá com medo de Saul, é? Acho que tem uns gaiatos no meio, sempre tem. Ah, Davi é um medroso, cadê que pegou Saul? Saul ia dando uma espadada nele, ó. A lança passou, quase torou a orelha dele. Aí Davi foi lá, cortou o manto de Saul quando Saul estava dormindo bêbado, e trouxe e mostrou para todo mundo: aqui, eu não tenho medo dele não. Eu não quero matar um ungido de Deus. Essa atitude, e a atitude de Davi, mesmo depois da morte de Saul, cumprir o que prometeu, honrar o que prometeu, indo atrás de um deficiente das pernas, chamado Mefibosete, na terra de não sei da onde, esquecida. Era uma favela esquecida de Deus e do mundo. Ele foi lá e colocou no trono, colocou na mesa, aliás, junto com os demais. Os demais podiam até dizer: o que esse aleijado está fazendo aqui? Acaba até as perninhas fininhas, parece um, né? E o que Davi fazia? Porque Davi estava cumprindo o que prometeu, estava honrando o trato que fez, estava honrando Jonas, porque Jonas honrou Davi, que era o filho de Saul, né, Jonas. Então, quando Davi fez o grande erro dele com Betseba, Deus se lembrou que Davi honrou o que o trato que tinha feito de abençoar a casa de Saul, e também se lembrou que Davi não matou Saul, mesmo tendo chance. Então Deus usou esta lei para abençoar Davi. Davi foi abençoado com as suas próprias atitudes. Que coisa, né? Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que as suas atitudes podem mudar a sua vida. Então você deve honrar a pessoa que te honra e amar, no caso de relacionamento, quem te ama. Senão você vai amar sozinho, amar sozinha e viver angustiada. Aquela pessoa que te estendeu a mão, você deve estender a mão para ela. E aquela que te honrou, honre. Se alguém foi para a guerra com você, vá com esta pessoa também, quando ela precisar. Não se negue. E analise a base dos seus relacionamentos. Seus relacionamentos não podem ser baseados em pena, não pode ser baseado em pena. O fulano vai ter pena de mim, vai ficar comigo. Não. Questão de amor, não. O relacionamento tem que ser baseado em amor, em compromisso. Amor e compromisso. Ah, eu vou me fazer de boazinha para fulano ter pena de mim e ficar comigo. Não. Não, tá errado. Ou ele gosta ou não gosta, né? Também relacionamento baseado em medo sempre acaba com muito problema. Ou eu vou fazer isso porque ela tem que ter medo de mim, ele tem que ter medo de mim. Não. Compromisso, amor, respeito deve existir nas bases dos nossos relacionamentos.
E honrar aquelas pessoas que nos honram. Eu já vi pessoas se converter numa igreja bem pequenininha. Essa pessoa recebe a bênção, demônios são expulsos, ela evolui, né? Ou seja, cresce, prospera. Mas quando ela prospera e compra um fusquinha, ela diz: eu vou ficar nessa igrejinha pequenininha não, tchau. Pum, aí vai para uma bem grande, que nem conhece ela, que nem está por aí, nem se preocupa. Então honre aquela pessoa que te honra. Respeite aquela pessoa que te respeita. E aquela pessoa que não me respeita, pastor, deixa ela para lá. Você não vai ficar honrando uma pessoa que não te respeita. Não, pastor, não tem base bíblica. Honrar não. Você pode perdoar, mas se uma pessoa que não te respeita ficar junto de você, ela vai continuar desrespeitando você. Então afaste-se das pessoas que andam desordenadamente, ou seja, pessoas que fogem da ordem normal das coisas. Você tem que melhorar o seu relacionamento para melhorar a sua vida. Relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos. Quantas vezes o pai erra contra os filhos, ameaça os filhos, e no final de tudo, dá tudo errado. Mas pastor, eu ameacei somente para causar um medinho e tal, mas causou realmente o medo e o cisma. Então foi embora, o filho abandonou o pai, porque o pai era um carrasco, queria controlar, manobrar tudo. Será que se alguém que tem este comportamento ouvir essa minha pregação pode mudar? Eu acredito que sim. Porque o Espírito Santo de Deus muda as pessoas. Pastor, eu sou ignorante, eu sou bruto, eu sou nojento, pastor. E aí, o que isso trouxe para você até hoje? Nada. Muda, chegou a hora de mudar. Nós somos seres humanos capazes de mudar. De errarmos e reconhecermos que erramos e tentarmos consertar o erro. A base do nosso relacionamento. Como é que está o nosso relacionamento? Eu vou fazer uma oração muito forte ao Espírito Santo de Deus, para que este Espírito Santo de Deus, que é santo e maravilhoso, mude o nosso comportamento. Diga assim comigo: Senhor meu Deus, muda a minha vida, muda o meu comportamento, que eu saiba reconhecer o que as pessoas fazem por mim, que eu tenha um coração grato, e que eu saiba dizer obrigado, muito obrigado, que eu saiba agradecer quando alguém me ajudou. Em nome do Senhor Jesus, que eu saiba me relacionar, que eu dê honra à pessoa que tem honra, o que merece honra, que fez por onde ter esta honra, e que eu saiba tratar cada um como cada um merece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu te peço isso. Diga amém, diga graças a Deus, amém, glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde. Paz e luz na tua vida. Muita paz, muita luz na sua vida. E que a unção de Deus e a graça de Deus esteja no teu viver. Amém. Paz e luz.